Judá. Nós estamos com noivos agora na igreja, né? Futuramente, daqui a uns anos, provavelmente casamento, com certeza, né? E já tem um bom nome, né, para filhos, né? O que você acha, Bia? O netinho Sofonias. Ô, Sofonias, vem. Ah, bonito, né? O nome é muito bonito, porque o nome, ele significa escondido por Deus, né? Sabe quando Deus esconde para proteger? Então, Sofonias tem esse significado, que ele é escondido, guardado, né, pelo Senhor. E é um profeta interessante, meio escondido, porque muitas vezes o que acontece? Quase ninguém sabe o que o Sofonias falou. Né? Todos aqui conhecem o profeta Sofonias profundamente. Então, o profeta Sofonias, ele traz uma mensagem, e essa mensagem, irmãos, é uma mensagem mais tão atual, interessante como a Bíblia, ela não importa o livro, ela tem algo para dizer a nós, ao nosso tempo, ao nosso povo. E o profeta Sofonias tem essa capacidade de falar conosco. E ele trata da desconstrução religiosa da sua época. Mais do que desconstrução religiosa, a desconstrução do culto, a desconstrução do relacionamento com Deus, a desconstrução da percepção de Deus, da percepção da sua graça, da sua presença. É muito interessante isso. Então, vamos ler o versículo que nós vamos usar como base para nós pensarmos nessa desconstrução. O profeta Sofonias, ele faz uma mensagem pesada de juízo sobre o povo, mas o motivo fundamental desse juízo, dessa ira de Deus para com o povo de Judá naquela época, era basicamente isso daqui, ó. Os que deixam de andar em seguimento do Senhor, os que não buscam ao Senhor e nem perguntam por Ele. Isto é, havia uma série de fatores que estavam levando o povo, as pessoas, os indivíduos, as famílias, os governantes, os juízes, os profetas, a esse continuado ato de distanciamento de Deus. Porque o distanciamento de Deus, ele não acontece assim de repente, ó, da noite para o dia. Ele acontece assim, ó, eles deixam de andar em seguimento do Senhor. Isto é, deixam de seguir ao Senhor. E logo em seguida, não buscam o Senhor. E depois nem perguntam por Ele. Se você olhar para os seus filhos, para os seus netos, para os seus amigos, que outrora estiveram firmados na casa de Deus, na igreja do Senhor, num primeiro momento deixam de andar em seguimento do Senhor. Isto é, eu não preciso estar na igreja, eu não preciso estar com o povo de Deus. Hoje existe muito aquela história do desigrejado, né? Eu sou de Jesus, mas eu não quero muito saber de igreja. Teve uma época na história que tinha até os bottoms, sabe? Os mais novos não sabem o que é o bottom, né? Sabe? Que era tipo um broche, uma medalha, um negócio com uma mensagem, põe no peito. E sabe o que tinha naquele bottom? Estava escrito assim, no monumento: Cristo sim, igreja não. E é assim que tudo começa, né? Então deixam de andar em seguimento do Senhor, depois eles param de buscar o Senhor, afinal eles estão lá mais isolados, né? E chega num momento que sequer perguntam por Ele. Isso era um fenômeno que estava acontecendo e que afetava profundamente o coração de Deus, e Deus se utiliza do profeta Sofonias para fazer essa denúncia, né? A denúncia é de um afastamento contínuo e sistemático de Deus. Mas vamos pensar um pouquinho em como vivia o profeta Sofonias. Vamos ver aqui. Diz assim: palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Hei de consumir por completo tudo,
sobre a face da terra, diz o Senhor. Consumirei os homens, os animais, consumirei as aves do céu, e os peixes do mar, e os tropeços, juntamente com os ímpios, e exterminarei os homens de sobre a terra. É uma palavra pesada, né? Que veio a Sofonias. Sofonias, ele era, diz aqui, filho de Cusi, de Gedalias, de Amarias, filho de Ezequias. Ele era de uma linhagem real. Então ele tinha esse contato com a nata da sociedade da sua época, né? E ele viveu nos dias de Josias. E é interessante que os dias de Josias eram dias de uma profunda apostasia, porque os reis anteriores a Josias eram reis corruptos. Manassés, inclusive, chegou a pegar o seu próprio filho e queimar o filho, né, dando em sacrifício ao deus Moloque. A coisa era terrível naquela época. Havia um afastamento, havia um distanciamento. A adoração ao Deus verdadeiro tinha caído completamente. E Josias vai reinar nesse tempo. Com quantos anos começou a reinar Josias? Sabe quantos? 8 anos de idade. Com 8 anos, imagine aquele reino virado do lado do avesso, todo arrebentado. Se bem que Josias, mais tarde, lá pelos seus 16 anos, ele promove um dos maiores avivamentos da história de Judá. Lembram-se disso? E uma das pessoas que ajudou a preparar o reino para esse avivamento no tempo em que Josias chega mais ou menos aos seus 16 anos de idade, isso é muito importante para os jovens, porque muito jovem a gente ainda pode fazer muita diferença, né? O profeta que ajudou foi o profeta Sofonias. E essa pregação que parece assim tão pesada, foi uma pregação que preparou o reino para um futuro avivamento, para um futuro despertamento. Porque eles viviam numa época em que se afastaram de Deus, se afastaram da palavra de Deus. O avivamento do rei Josias, sabe como é que aconteceu? Eu vou falar sobre isso a semana que vem, mas eu vou dar um pouquinho do gostinho, só para entender o contexto aqui. Quando Josias tinha mais ou menos 16 anos, ele olhou o reino, olhou aquilo, tem alguma coisa errada nesse lugar, está tudo meio virado. Imagine um jovem, né, que já nasceu numa época de apostasia, e o rei dá uma ordem: vamos reformar o templo de Deus, a casa de Deus. E ele pega e manda os trabalhadores para a casa de Deus, e eles começam a consertar as coisas, a reformar as coisas, até que num dado momento um dos trabalhadores olha e ele encontra uma coisa lá dentro do templo do Senhor. O que ele encontrou? O que foi encontrado? Foi encontrada a palavra de Deus. Né? Foi encontrada a palavra de Deus. E daí levaram lá para o rei, e o rei começou a ler, e daí rasgou as suas vestes, e disse: ó, está tudo errado, o nosso reino está errado, nós não estamos andando de conformidade com a lei, com a palavra de Deus. E ali começa um grande avivamento, um grande despertamento espiritual. Mas aqui na época de Sofonias, o rei ainda era um rei menino. Ele estava debaixo da tutela da sua mãe, dos sacerdotes, de pessoas que comandavam. E o reino estava em frangalhos. E Deus manda Sofonias então. Sofonias foi muito importante para preparar para um futuro avivamento. Sabe, às vezes a gente olha pela janela e vê tudo meio fora do lugar, né? Tudo esquisito na nossa nação. As igrejas, né? Muitas se apostatando da fé. E talvez tenha aqui dentro alguns Josias, né? Que são novos ainda, mas percebem que já estão descobrindo a palavra de Deus, e Deus já está preparando você para quê? Para um futuro despertamento, para um futuro avivamento nesse país. E ele começa na geração anterior, e ele pega um homem como Sofonias: pregue,
Pregue pesado para ver se esse povo sai dessa letargia, né? E o profeta Sofonias, ele começa a fazer algumas denúncias, né? Denúncias de como aconteceu o afastamento contínuo e sistemático de Deus. E a primeira coisa que ele fala são os tropeços, né? Tropeços que são aqueles que estão no meio do povo e fazem o povo tropeçar na palavra, né? São aqueles que são adeptos da boa convivência, do meio termo, do politicamente correto, que estão ali no meio, né? Se infiltram na igreja. Basta a gente ver algumas mensagens na internet, a gente vê os tropeços, né? Que são aqueles pregadores aleatórios, né? Que pensam, olha, vamos conviver bem com essa sociedade que a gente consegue resolver. Então, por isso, que uma das primeiras coisas que o profeta diz, como denúncia da parte de Deus, ele diz assim: consumirei os homens e os animais, consumirei as aves dos céus, os peixes do mar, e os tropeços juntamente com os ímpios, e exterminarei os homens de sobre a terra, diz o Senhor. Os tropeços eram os ídolos, os deuses que eram colocados por diversos líderes no meio do povo de Deus, promovendo uma convivência. Teve um arqueólogo que encontrou dessa época, da época do rei Josias, uma tábua onde estava escrita de um lado, salve Yahvé, salve de saudação, tá? E do outro lado, sabe o que estava escrito? Salve Baal. Havia esses tropeços, essas misturas. E aquele povo que já tinha nascido no meio de uma apostasia, não conseguiam perceber quando estavam adorando Baal, quando estavam adorando o Senhor, e esses tropeços estavam no meio. O segundo fator é que havia um restolho da incredulidade, né? Havia um restante de Baal no meio do povo. Eles estavam também inclinados a adorar os demônios, que são os exércitos dos céus, né? E adoravam também a Milcom, ou Moloque, que era o deus do sacrifício infantil. Porque lembra-se que Manassés, inclusive, sacrificou o seu próprio filho, né? Naquela época. E Sofonias diz, olha, estenderei a minha mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Exterminarei deste lugar o restante de Baal e o nome dos sacerdotes dos ídolos, juntamente com os sacerdotes. E o que é o restante de Baal, hein? O restante de Baal. Sabe que tem gente que sai das seitas, mas as seitas não saem deles, né? Eu me lembro de uma família que se converteu aqui na igreja, que veio, que participou por um bom tempo, e daí se afastaram, e um dia eu fui visitá-los e tive a oportunidade de ver o restolho de Baal espalhado pela casa, até no chaveiro do carro. Isto é, quando a pessoa realmente não se entregou ao Senhor e vive carregando os restolhos da antiga vida, da vida de pecado, da vida de idolatria, e Deus pega e denuncia aqui e diz, tem que tirar esse restolho, tem que tirar essas coisas, o restante de Baal que permanece no meio do povo. E ele ainda denuncia, e os que sobre os telhados adoram o exército do céu, e os que se inclinam, jurando ao Senhor, e juram por Milcom, ou Moloque, que são duas coisas que não podem estar na casa de Deus. A primeira coisa é esta idolatria aos demônios. O que é uma idolatria aos demônios? O que é cultuar o exército dos céus, hoje em dia? Será que tem igreja que faz isso? O que os irmãos acham? Como é que eles cultuam o exército do céu? A gente tem teólogos de hoje em dia, a tal da chamada batalha espiritual, por exemplo, que era comum em tudo quanto é igreja, nada mais é do que a exaltação dos exércitos dos céus, dos demônios. Por quê? Porque ia lá aqueles profetas, por exemplo, que tinham sua apostila,
que daí dizia que, por exemplo, o cristiano está errado, o Espírito Santo não age aqui porque ele está com a perna cruzada. Ela ensinava isso, pode continuar, nós não cremos nisso. O Romildo também, né? Ou que dizia assim, ó, a irmãzinha que está de vermelho é porque tem desejos sexuais incontidos. Não tem alguém de vermelho? Não, graças a Deus não, né? Então, ou ensinando essas coisas. As cores, não sei o que lá, e os demônios que agem. Ensinavam que para você expulsar o demônio, você tem que saber o nome dele primeiro. Daí chegava, como que é seu nome? Como que é seu nome? Ensinavam os demônios territoriais. Cada cidade tem um demônio, e esse demônio está alojado no monumento, e daí iam lá os crentes naquele monumento, para daí expulsar o demônio daquela cidade, reverenciando assim os demônios, que está dando muito crédito. Eu nunca vi Jesus fazendo isso, eu nunca vi Paulo fazendo isso, eu nunca vi nenhum dos apóstolos fazer isso, mas daí surgem estes ensinando essas doutrinas, que são preceitos de demônios. Tá? E os que juram por Milcom, irmãos, igrejas, pastores, mais nos Estados Unidos e Europa, mas agora também no Brasil, adorando Moloque. Como é que se adora Moloque hoje em dia? Porque a gente lê na Bíblia e fica indignado, né? E é só a versão moderna do culto a Moloque. Não pensem, meus irmãos, que é aleatório todo o movimento que existe hoje no planeta para a defesa do aborto. Porque nós vivemos no meio de uma nação onde os seus líderes sempre, durante quase toda a história do Brasil, foram adoradores, aqueles cultos, aqueles trabalhos feitos lá mesmo dentro dos lugares onde ficam os nossos governantes. Esses dias houve um escândalo generalizado entre os líderes, porque um coral evangélico do Palavra da Vida foi cantar lá, daí foi o coral Palavra da Vida cantar, evangelizar, orar. Foi aquele grupo, o Palavra da Vida é um coral, tem um coral chamado M, coral muito antigo, que sempre se renova porque são estudantes de música, foram lá cantar, louvar a Deus, adorar a Deus. E daí o presidente falou, vamos cantar lá dentro do palácio. Ficaram escandalizados, porque aquele lugar era lugar de trabalhos feitos para outras entidades, e não para o Deus real e verdadeiro e poderoso. Esses dias apareceu também a denúncia, uma coisa absurda estaria acontecendo dentro do Palácio do Governo. Sabe o que era? Todo mundo aqui acho que já viu a notícia, né? Que era um grupo de células da Igreja Batista lá, que participa a primeira-dama, que ia se reunir no Palácio. Aquilo virou manchete, né? Que era o gabinete paralelo da primeira-dama, né? Que seriam o povo que estava indo lá para fazer oração. Era um absurdo. Um absurdo. Por quê? Porque as coisas estão assim no Brasil. Então, quando a gente pega e lê isso daqui, a gente pensa que está distante de nós, né? Adoração ao exército do céu, adoração a Milcom, ou Moloque, mas não. E era isso que estava acontecendo lá. O terceiro fator era o excesso de palavras. É interessante isso, né? Todos eles tinham justificativa. E a justificativa normalmente era a tolerância religiosa, o orgulho espiritual, justificativa baseada nos erros dos outros e a tolerância para com os deuses das nações. E daí o profeta pega e diz, ó, cale-se diante do Senhor. Diversas vezes na Bíblia é mandado para o povo calar a boca, porque a justificativa para o desvio naquela época era principalmente
que nós devemos ser bondosos para com os povos que creem de forma diferente da nossa. É muito similar hoje em dia, né? A gente pega aí uma escola, o que você aprende na escola de religião, Vitória? Evidentemente que se for colocado de uma forma a mostrar todas as religiões que existem no mundo, e de uma forma científica, tudo bem. Mas existe uma predileção por aquelas religiões que invocam aos deuses das nações, aos pagãos. E daí sempre tem uma justificativa. Eu já ouvi diversas vezes, não, mas olha, é uma questão de tolerância. Mas nós não temos tolerância e somos intolerantes, no sentido de não querer permitir que uma pessoa vá para o inferno por causa da sua crença equivocada e seu distanciamento de Deus. Acontecerá no dia do sacrifício do Senhor, castigarei os príncipes e os filhos do rei e todos os que se vestem de trajes estrangeiros. Aqui não é que o profeta está dizendo que não pode ter relações com outras nações, mas se vestir de trajes estrangeiros, está aqui, é o abraçar os costumes pagãos, os costumes de outras nações. No caso, Judá estava absorvendo teologias e ensinos das nações pagãs. Isso é muito fácil, hoje em dia também. Por exemplo, morreu agora há pouco, um mês mais ou menos, ou 2, e Deus, a voz de Deus trabalha através da imaginação. Então, se você imaginar, e se você projetar com a imaginação, e se visualizar aquilo que você quer, é dessa forma que aquilo está incubado, e daí você está grávido daquilo que você incubou e aquilo que você quer virar. Paganismo. Lá na nação dele havia o altar em cada casa, aos antepassados, aonde eles cultuavam os seus antepassados. Olha o jogo de palavras. Você só está reverenciando. Você não está adorando. Então mantenha aí o altar para o teu avô, para a tua avó, para o teu bisavô, e fazendo essa concessão. Iam caravanas do Brasil e do mundo mas era uma igreja que abria concessão para visualização, para incubação, que também era uma doutrina pagã, para adoração dos antepassados. Isso é vestir os trajes das nações. Quarto fator que Sofonias acusa é o fator superstições. Porque diz assim: castigarei naquele dia todo aquele que salta sobre o limiar, que enche de violência e engano a casa dos seus senhores. Sabe o que é saltar sobre o limiar? Quando caiu o deus Dagom lá, lembra-se da história dos filisteus, né? Ele caiu na soleira da porta. E a partir daquele dia, os filisteus nunca mais pisaram a soleira da porta, mas eles pulavam para entrar em qualquer ambiente. E Deus diz: olha, eu vou castigar naquele dia todo aquele que salta sobre o limiar, que enche de violência e engano a casa dos seus senhores. Daqui é Deus condenando a superstição, e aqui no nosso caso a superstição evangélica. Será que o evangélico é supersticioso? Outra coisa que estava levando aquele povo a se distanciar de Deus era o materialismo. Quando Deus fala: naquele dia, diz o Senhor, far-se-á ouvir uma voz de clamor desde a porta do peixe, e um uivo desde a segunda parte, grande quebrantamento desde os outeiros. A porta do peixe era o lugar do mercado, né? Era uma das portas lá em Jerusalém. E ele continua dizendo: uivai, moradores de Mactés, que seriam aqueles que trabalhavam com prata,
porque todo o povo que mercadejava está arruinado. Todos os que estavam carregados de dinheiro foram destruídos. Então era um dos fatores que estava fazendo o povo se afastar da casa de Deus, que era o mercantilismo, que era o desejo pelo dinheiro, que era o materialismo. O dinheiro é bom e é bênção de Deus, mas quando você troca Deus pelo dinheiro, quando você troca Deus pelo teu desejo de sucesso, quando você troca Deus pelas suas aspirações de se tornar grande, você está caminhando a largos passos para a ruína. O próximo fator era uma teologia frouxa, o esvaziamento dos atributos de Deus, o teísmo aberto, colaborativo, interativo e um Deus socioconstrutivista, né? Porque diz assim: e há de ser que, naquele tempo, esquadrinharei a Jerusalém com lanternas e castigarei os homens que se espeçam com a borra do vinho e dizem no seu coração: o Senhor não faz bem nem faz mal. Era aquele Deus bonachão. Quando a gente fala de teísmo aberto, eu sei que é uma palavra esquisita para a maioria, mas a gente tem visto esse esvaziamento teológico e esse teísmo aberto quando se ensina nas igrejas que Deus não sabe o futuro e que aquilo que Deus vai fazer é o resultado de uma interação com o homem. Significa que o futuro será construído na interação entre Deus e o homem, e Deus vai se modificando durante o processo, assim como o homem também vai se modificando durante o processo, e assim vai se construindo uma nova realidade a partir dessa relação com Deus. E como a Bíblia é diferente, né? A Bíblia diz que Deus é imutável, que Deus é soberano, que Deus é Senhor sobre todas as coisas. E não é na relação contigo que Deus vai mudar. Na sua relação com Deus, quem que muda? É você e não Deus. Também essa teologia dos dias de hoje, que seria o marxismo entrando dentro das igrejas, né? Por exemplo, na Igreja Católica, como é que o marxismo entrou? Entrou através da teologia da libertação. Frei Leonardo Boff, Rubem Alves, que era presbiteriano, e no meio evangélico entrou através da missão integral. Então, se você quer conhecer marxismo no meio das igrejas, você vai lá e estuda teologia da libertação. É o marxismo, as ideias de Marx, é o comunismo, é o socialismo, travestido de teologia dentro da Igreja Católica. Você quer ver isso dentro da Igreja Evangélica? Estuda a missão integral e você vai ver toda a Bíblia lida a partir de Marx. E na época aqui do profeta Sofonias, havia uma teologia frouxa, onde eles olhavam para Deus e Deus era indiferente, que ele não fazia nem bem nem mal, era o Deus bonachão, amigo de todos, que não fica irritado por coisa alguma, e o profeta está dizendo algo totalmente diferente. O sétimo fator é que tudo aquilo levou a uma rejeição absoluta de Deus, porque o povo não obedeceu a sua voz, não aceitou o castigo, não confiou no Senhor, não se aproximou do seu Deus. Irmãos, eu sei que esse livro de Sofonias é um pouco pesado, porque ele aborda o aspecto negativo. A gente vai abordar o aspecto positivo quando falarmos de Josias, o rei. Porém, você pode dar uma olhada aí na sua casa e na sua própria vida. Como é que começou essa história aqui? Deixar de seguir ao Senhor, não querer ouvir seus conselhos e se afastar definitivamente. E chega num ponto em que a pessoa não obedece, não aceita o castigo, não confia, não se aproxima. É a bancarrota, é a destruição do ser diante de Deus. E o último fator que nós vamos ver, irmãos, é que tudo isso afetou aquela nação em seus governantes, seus juízes e os seus profetas.
O profeta Sofonias, ele diz assim: os seus príncipes são leões rugidores no meio dela. Os príncipes são os governantes. Os seus juízes são lobos da tarde que não deixam os ossos para amanhã. E os seus profetas são levianos, homens aleivosos. Seus sacerdotes profanaram o santuário e fizeram violência à lei, e todos eles são sem vergonha. O Senhor é justo no meio dela, ele não comete iniquidade, cada manhã traz o seu juízo à luz, nunca falta, mas o perverso não conhece a vergonha. O que o profeta está dizendo aqui é que os príncipes ou governantes eram sem vergonhas, distanciados de Deus. Os juízes eram sem vergonhas, distanciados de Deus. E os profetas eram aleivosos e sem vergonha, que já não tinham vergonha diante de Deus de fazer as suas atrocidades e eram distanciados de Deus. E quando a gente olha hoje no nosso Brasil, né, nós estamos com problemas sérios com os governantes, nós estamos com problemas sérios com os juízes, que já não têm vergonha de torcer, inclusive a nossa Constituição, e os nossos profetas, que se multiplicam, ensinando o erro e o mal. Qual a solução de Deus para o processo de desconstrução da relação com Deus que acontece numa nação? A primeira coisa é, como solução de Deus para esse problema, é a palavra congregar. Arrume umas cadeiras para eles. Congregar enquanto há tempo. Eu gostaria que os irmãos vissem que Deus fala pesadamente ao povo de Judá, porém ele dá também a solução. E é interessante que a solução é muito simples. Qual que é a solução? A primeira solução que o profeta apresenta é congregai-vos. E ele diz duas vezes, olha, congregai-vos, sim, congregai-vos. Isto é, apesar de estar tudo errado naquela nação, Deus está dizendo ao povo, está na hora de se reunir. Lembra lá do profeta Joel, que falava assim, ó, até os bebês, as mulheres, os homens, os noivos, cada ser deveria deixar o seu lugar e vir à casa de Deus e congregar. Nem sempre se valoriza o fato de que a igreja deve estar junto. Quando nós estamos juntos, nós somos fortes. Quando nós dobramos os nossos joelhos juntos, nós modificamos as circunstâncias. Quando o povo de Deus está unido em adoração, Deus está presente, o Espírito Santo está agindo, o Senhor está sendo louvado, há uma turbina poderosa ali sendo colocada em movimento para transformar as circunstâncias. Não foi com grandes congregações que Deus mudou o mundo. Eu me lembro lá na Inglaterra, o Clube dos Santos, né? Que era Whitfield, os irmãos Wesley, mais 2 ou 3 pessoas que estavam lá constantemente orando, estudando a Bíblia, um grupo pequeno, mas eles conseguiram barrar o avanço consequente da Revolução Francesa, que estava também com as suas ideias invadindo os outros lugares naquela época, porque eles fizeram um grande avivamento espiritual na Inglaterra. Avivamento este que era um pregando numa esquina, outro pregando na outra esquina, nem era dentro dos templos. Deus pode modificar as circunstâncias, mas a primeira coisa que ele diz como solução aqui, congregar. Você que está com dificuldades em casa, né? Dificuldade com os seus, a gente sempre ora aqui na quarta-feira por aqueles que querem os seus familiares na casa de Deus. A mensagem para esses familiares é congregar, estar na comunhão do povo de Deus, estar na casa de Deus, estar unido com os irmãos,
estar em oração conjunta. É muito importante aquela oração lá no quarto sozinho, mas também não substitui aquela oração congregacional. Quando a igreja primitiva estava com problemas, todos se reuniram numa casa e começaram a orar, e enquanto oravam, Deus moveu aquele ambiente todo, agindo poderosamente, como resposta à oração. E Sofonias, ele diz, olha, queremos resolver, congregar. Só que tem um prazo para isso. Antes que o decreto produza o seu efeito. Deus já tinha determinado que ia pesar a mão sobre aquele povo. Era um decreto. Mas o Senhor diz, ó, antes que o decreto produza efeito, congregar. Antes que o decreto produza o seu efeito e o dia passe por uma praganda, antes que venha sobre vós o furor da ira do Senhor, antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor. É interessante isso, irmãos, porque tem um hino do cantor cristão que diz assim: ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro seu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Então aqui, antes que o decreto produza o seu efeito, antes que o decreto produza o seu efeito, agarre na mão do seu filho. Antes que o decreto produza efeito, agarre na mão do seu neto, puxe. É muito interessante que quando um filho está caminhando a passos largos para um precipício, um pai é capaz de saltar na frente dele e agarrá-lo com todas as forças para tirá-lo daquela situação de perigo. Mas quando o fato se refere à vida eterna, ao relacionamento com Deus, a gente pega e diz, ele tem livre-arbítrio. Vamos esperar, vamos ver o que acontece. Quando na verdade é hora de chegar e dizer, você vai para o inferno seguindo esse caminho. E chegar nele, abraçar, chorar e dizer, filho, volte para a casa do Pai. Mas nós às vezes somos indiferentes. Nós estamos vendo um caminho que leva à morte. A palavra de Deus diz assim, que há caminho que ao homem parece direito. Eu vejo que os jovens universitários estão no caminho certo. Estudar, trabalhar, realizar, construir a vida, é um caminho direito. Mas sem Jesus, vai levar à morte. Porque o único caminho que leva à vida é com Cristo. Por isso que o profeta ele diz, olha, busquem ao Senhor, ou melhor, congregai-vos, antes que o decreto produza o seu efeito. Segunda coisa, e última coisa que o profeta fala, buscai ao Senhor. Buscai ao Senhor, vós os mansos da terra, que tende posto por obra o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Pode ser que sejais escondidos no dia da ira do Senhor. Lembra do nome do profeta Sofonias? O que significa? Sofonias significa escondido por Deus, né? E aqui ele está dizendo, busca ao Senhor, busque o juízo, a justiça, busque a mansidão, porque vocês, usando o próprio nome, serão escondidos, protegidos, guardados pelo Senhor. A importância do profeta Sofonias, irmãos, é porque ele descreve basicamente a nossa sociedade hoje. E os motivos pelos quais a sociedade está caindo por esse caminho. Ele dá a solução. A igreja deve congregar.
Por que os irmãos acham que há um movimento no Brasil inteiro querendo impedir a congregação dos santos? No mundo, nós estamos vivendo uma época em que o judiciário está corrompido, em que os governos estão corrompidos, os profetas estão corrompidos, e nós, o povo de Deus, temos essas duas ordens aqui, bem simples, né? Congregar, buscar ao Senhor, para vermos os milagres acontecendo, e estas hostes infernais caindo. Culto de oração nas igrejas é o que tem menos gente, já perceberam isso? E é o culto que causa maiores efeitos. Hoje você pode chegar em casa e dar um abraço lá no seu filho, você pode ir na casa lá dos seus parentes, dos pais, dos netos, e dar um abraço, porque tinha um povo de joelho, orando, buscando, com o coração dobrado diante de Deus. Porque quando o povo de Deus se reúne, a gente está segurando a corda, para que não haja a catástrofe e o decreto não se cumpra. Semana que vem nós vamos falar do resultado da pregação do profeta. Essa pregação muito pesada, né? Só fala, vai destruir, vai acabar e tal. Mas o resultado naquele povo foi maravilhoso, porque foi o maior avivamento que o povo de Judá presenciou quando Josias, que é dessa época, com 16 anos. Quem tem 16 anos aqui? Só o Marcos, né? Quem mais tem 16 anos aqui? Então, nós estamos com mais de 16, né? Josias foi usado grandemente por Deus a partir dos seus 16 anos, porque ele decidiu adorar a Deus. É interessante que Josias fez uma escolha, né? O pai de Josias, como é que era? Reinou 2 anos, que era tão ruim, que o povo foi lá e matou ele. Ele era desagradável a Deus. O avô do Josias, como é que era? Era o Manassés, né? E ele reinou e praticamente instalou no meio do povo toda aquela situação de pecado, de idolatria, chegou a sacrificar o próprio filho a Moloque. E daí o Josias, já pensou? Josias olhou, meu pai reinou 2 anos, era ruim, distanciado de Deus. Daí ele, o meu avô era pior. E sabe o que ele fez? Ele fez um propósito. Ele diz assim, na verdade eu sou filho de Davi. Eu sou da descendência de Davi. E ele resolveu para sua vida seguir os parâmetros do rei Davi, como homem e servo de Deus. E transformou essa sociedade que nós descrevemos agora, numa sociedade que passou a adorar ao Senhor Deus. Que nós realmente façamos essa escolha de servirmos a Deus. Não importa a sua idade, ele era muito novo. Mas não importa se você é um pouquinho mais velho, Deus pode te usar também. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado pela oportunidade que temos de ler o livro do profeta Sofonias, estudarmos, ó Deus, essa história. Obrigado porque podemos nos inspirar e muito embora vejamos que a nossa sociedade é tão perversa quanto aquela da época, mas lá houve um avivamento e nós queremos que aqui também pode haver, desde que o seu povo se decida a buscar ao Senhor, a congregar, a andar com o Senhor. Nós te pedimos isso, pedimos o derramamento do Teu Espírito e a Tua graça sobre nós, em nome de Jesus. Amém.